Estamos iniciando o nosso programa de língua portuguesa aqui no NEC TV. E recebendo, estando aqui com a Marlise, a nossa jornalista, que sempre tem trazido alguma coisa interessante, alguma pérola importante. E para hoje, Marlise, o que nós temos aí? Olá, professor. Olá, você que está nos assistindo. Professor, nós temos uma pérola muito legal hoje, muito bonitinha, e nós vamos juntar ao longo dos programas aí para a gente fazer um belo colar. Uma amiga explicando para mim assim, que eu tinha chego atrasada porque o ônibus estragou. Realmente isso é muito comum mesmo as pessoas falarem assim, né? Alguns verbos que, curiosamente, eles acabam, por uma questão de facilidade de comunicação ou qualquer outro motivo, né? Como o verbo trazer, por exemplo, né? Teria trazido e não trago, né? Isso acontece mesmo. Que nós até já comentamos aqui no já tivemos a programa, oportunidade, né? de comentá-lo aqui, né? Agora, veja só, aí nesse caso já tinha chego, né? Eu já tinha chego porque o ônibus estragou, e é muito comum até falar que o ônibus quebrou, né? É verdade. Fica complicado, né? Mas é comum a gente ouvir isso. Então é bom a pessoa que tem dúvida disso, as pessoas que têm dúvida, entender que o verbo chegar, ele não admite esse tipo de eu chego, né? Quer dizer, eu teria chego, né? Não é isso, né? Porque você é um verbo chegar, o particípio que ele admite é só o chegado. Eu teria chegado, né? Eu teria chegado mais cedo. Agora, eu chego, né? Que você falou. Eu tinha chego atrasado, pior né? ainda, né? Eu tinha chegado. Então, não admite de forma alguma esse tipo. Você, olha, eu chego, né? É a primeira pessoa do presente indicativo. Se você pensar bem, é a mesma coisa do verbo trazer, que quando você fala eu trago, já é do verbo tragar, né? E se eu chego, né? Eu tinha chego. Então é só lembrar que, de verdade, esse verbo só admite o particípio chegado. Obrigada, professor. Vamos guardar essa pérola agora e vem aí mais uma pérola, professor. A nossa placa de hoje. Ela está muito legal. Que bom aí. Vamos lá? Vamos lá. Realmente, Marisa, essa é fantástica, né? Então, eu vou ler aqui da forma que ela está escrita. Temos cal do, né, separado, de mocotó. Né? Gostou do acento circunflexo, né? É uma pessoa assim que gosta muito de coisa muito fechada, né? Então, aí, meu amigo, para você corrigir a sua placa, temos caldo. Essa palavra tem que ser junta. E você juntando, olha, temos caldo, junta o DO aí, logo depois do L, de cal. Aí tem o di, né, que você pode colocar na sequência, dá espaço você colocar na sequência e ele não fica tão fechadinho aí, atrapalhando a sua placa. E essa palavra não é mocotó, não, porque esse acento, ele é um acento fechado. Você pode ver que em todas as palavras que se tem, esse acento, ele é diferente do acento que nós chamamos de acento aberto, que é esse acento agudo, né, que você tem, por exemplo, em café, em fé, né? Já imagina você mudando o acento para a palavra café e fé, né? Você vai ter um café e um fé. Quer dizer, portanto, tira o acento do O de MO e do O de CO. Portanto, fica mocotó. E o mocotó, você vai ter aquele acento agudo, esse mesmo que você utiliza, por exemplo, na palavra café, na palavra dó. Então, isso aí fica bem a sua placa.
Ótima pérola essa, né, professor? Foi excelente, viu? Você que está nos assistindo, pode enviar também a sua dúvida ou então alguma placa que você vê aí pelas estradas, pelas ruas, que pode gerar dúvida, ou então que de fato você tem certeza que tem uma pérola no meio dela. Envia para o nosso programa para a gente poder comentar e apresentar para os outros espectadores. Muito obrigado, Marlis, pela pérola, né? Isso é muito importante para a gente aqui, para o nosso programa de língua portuguesa. Pensar um pouquinho sobre o nosso idioma, né, professor? Isso, te agradecemos aí pela presença. E daqui a pouquinho nós estaremos recebendo aqui a professora Cláudia Cardoso, que é a coordenadora do curso de letras, para a gente tratar um pouquinho mais ainda a respeito da língua portuguesa. E eu aguardo vocês daqui a pouquinho. Iniciando o nosso segundo bloco do programa Língua Portuguesa aqui no NEC TV, com a professora Cláudia. Professora, hoje parece que temos um assunto assim, muito interessante, né? Pela conversa que nós tivemos, esse assunto que é a importância assim, de uma redação, né? De o aluno fazer uma redação bem feita, porque às vezes as pessoas até falam, né, oralmente, mas às vezes tem uma certa dificuldade ao escrever. Sim. O que, né, para se fazer uma boa redação, para o aluno convencer aquele, né, sobre aquele argumento que ele está, sobre o qual ele vai desenvolver, o que você acha, né, de importante, o que o aluno deve fazer, as pessoas de um modo geral, porque não se trata só de aluno, há tantas pessoas aí que precisam escrever, né, das empresas. É verdade que escreve assim, textos mais curtos, mas então queria ver se alguma dica, né, a importância disso. O que você acha? Pois bem, professor, como o senhor disse, né, escrever é uma redação, né? Falar é uma redação. Mas quando nós falamos de uma redação para um concurso, para um vestibular ou para o Enem, é muito comum falarmos em dissertação. E para fazer uma boa dissertação, nós temos todo um preparativo, né, um antes, que nós já comentamos aqui em outros programas. Mas nós vamos focar hoje, né, no que fazer, o que é bom fazer na hora da dissertação. Né? Estamos falando de dissertar um tipo textual, que é o que é mais comum nas provas do Enem. Até hoje, em todas as edições do Enem, nós só tivemos dissertações. O que fazer ao receber a prova do Enem? Né? Primeira dica, ler com muito critério, com muito cuidado, a proposta, bem como os textos de apoio. Normalmente são dados 3 a 4 textos, um deles sempre traz uma imagem, e é preciso fazer essa leitura, e ao fazer essa leitura já buscando a essência daquele fragmento, né? Porque ele vai ajudar o candidato a argumentar. Bom, nós temos uma dissertação, aquele exemplo clássico, né? Aquela orientação clássica, que é introdução, desenvolvimento e conclusão. Todos os textos precisam dessa estrutura. Introdução, desenvolver a ideia e concluir. Então, na dissertação do Enem, como que nós devemos agir dia da redação? Já estamos preparados. Então, primeira coisa, ler com atenção, tirar a essência dos fragmentos. Segundo, é preciso fazer um planejamento. É impossível escrever um bom texto sem planejar. Como que podemos fazer esse planejamento? Ao ler esse texto, tirar essa essência, que façamos já um breve resumo, topicalizando essas ideias,
para depois, no segundo momento, analisar quais são as ideias principais, quais são as ideias que eu consigo argumentar bem sobre elas, qual é a ordem que eu vou usar essas ideias. Depois disso, eu posso começar o meu texto, né? Eu vou trabalhar aí na introdução essa temática, o que eu vou argumentar. Eu vou expor aí o que eu vou trabalhar. Nos 2 ou 3 parágrafos seguintes, eu já vou começar a argumentar cada uma dessas ideias que eu selecionei lá no meu planejamento. E, finalmente, na conclusão, eu faço uma retomada, né, do que eu trabalhei no meu texto e, como é muito comum na proposta de redação do Enem, que seja feita uma intervenção qualquer, que eu proponha algo que possa minimizar ou eliminar aquele problema. E, finalmente, é muito importante a revisão. Um texto, ele nunca fica pronto de imediato. É importante uma leitura, uma releitura, uma espécie de acabamento, né? Colocando as vírgulas nos devidos lugares, né? Verificando a concordância, a ortografia. É uma releitura mesmo. Quando você falou nesses tópicos, deixa eu ver se eu entendi, né? Que às vezes ele tomou conhecimento do assunto, leu ali com atenção, para ver o que ele tem que desenvolver nessa dissertação. Então, se ele, por exemplo, ele pensou nisso, aí ele anota aquilo, vou falar disso, vou falar daquilo, vou falar daquilo. Esses tópicos, realmente, eles podem... E selecionar depois, os melhores. Depois ele colocar isso em uma sequência lógica, né? Sim, uma gradação de ideias. É como se fosse uma tempestade de ideia, embora ele está vendo ali o texto, né? Sim, e que depois ele escolha aqueles tópicos que ele tem mais facilidade de dissertar, de argumentar. É preciso colocar um ponto de vista, então eu preciso argumentar bem para sustentar esse ponto de vista. E o mais importante, né, é preparar para, no dia da redação, conseguir fazer isso com propriedade. É preciso treinar, né? Então, portanto, precisa de trabalhar aí antes da prova de um concurso ou também do Enem. Você utilizou aí a palavra tranquilidade, né? Quer dizer, não é só ter o conhecimento, mas é muito importante que ele também esteja com o espírito aberto, tranquilo, que ele esteja mais... Justamente. Né? Não está com aquela preocupação que eu vou errar, ou que eu, né? Isso. Será que eu vou fazer? Se ele fizer um bom planejamento, ele é capaz de relacionar, né, com conhecimentos prévios, né, que ele já possui. Ele consegue organizar melhor as ideias. Então, é importante preparar, mas no dia também estar atento a essas situações. Pessoal, nós estamos encerrando aí, né, o nosso programa de hoje. Né? Quero mais uma vez agradecê-lo, né, pela explicação clara, que acho que facilita muito para o aluno, porque realmente escrever não é uma coisa tão simplória, né? Então, isso aí, muito obrigado, viu? Eu que agradeço, professor. Queremos agradecer a você que tem nos acompanhado pela UNEC TV e muito obrigado aí pela companhia e até o nosso próximo programa, se Deus quiser.